Bom dia, igreja. Vamos orar para a gente começar mais uma aula. Senhor Deus, agradecidos somos, Senhor, pelo dia do Senhor, dia de estarmos em comunhão contigo, com os irmãos, com a tua igreja, dia de estarmos aprendendo da tua palavra também, te conhecendo para podermos servi-lo melhor. Que nessa manhã seja também uma manhã de aprendizado, de descobertas, de recapitularmos, Senhor, as tuas verdades, os teus ensinamentos, para aplicá-los em nossas vidas, para termos uma vida de adoração. Senhor, ajuda-nos, contribua conosco, nos guiando pelo teu Espírito, porque sem ele nada podemos, Senhor. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos dar continuidade então nesse estudo sobre antropologia bíblica. Estamos na quinta parte, dentro do tema A Imagem de Deus no Homem. E dentro desse subtítulo, A Imagem de Deus no Homem, nós temos ainda um outro título, que seria a quarta parte agora, falando dos mandatos criacionais ainda, e nós vamos tratar de um terceiro mandato agora. Nós vimos já, dentro do tema A Imagem de Deus no Homem, os mandatos criacionais, que são três: mandato espiritual, mandato social e mandato cultural. Nas aulas anteriores, nós já vimos o mandato cultural. Na primeira aula sobre os três mandatos, vimos o mandato cultural, que é a ordem que Deus deu ao homem para trabalhar e extrair recursos da natureza criada, visando o seu bem e o bem do próximo para a glória de Deus. Então é o trabalho. Resumindo tudo, é o nosso trabalho, a nossa missão de sustentar, de cuidar, de desenvolver o talento que Deus nos deu para suprir a nossa família e a sociedade. Em segundo lugar, vimos o mandato social, é a ordem divina para a humanidade viver em sociedade. O homem em relacionamento harmônico com o seu próximo, como ele diz ali, o mais próximo do mais próximo é o idôneo, que é o seu parceiro, a esposa, com alguém que lhe fosse idôneo, com a sua própria raça. Vimos aí a instituição da família como a célula máter da sociedade. Falamos sobre o celibato e falamos sobre o casamento. Uma vez casado, a ordem de Deus é que tenham filhos, a não ser que haja algum problema de saúde, algum outro tipo de problema que evite isso. Não sendo assim, a ordem é: procriem-se, estabeleçam família, tenham filhos e façam a expressão da glória na sociedade, da glória de Deus na sociedade. O mandato social abrange a igreja ou a família como a célula máter da sociedade. É através da família que nós influenciamos a sociedade. Não a sociedade influencia a igreja. Nós vimos isso. Hoje veremos então o mandato espiritual. Vamos falar sobre o mandato espiritual. Antes de começarmos, eu gostaria só de dar um recadinho. Como é uma aula bastante recheada, eu gostaria de correr um pouquinho e peço para que os comentários e aqueles comentários que podem acrescentar bastante e sempre acrescentam para nós, vamos deixar para o final, não é? E aí você acrescenta aquilo que que chamou a sua atenção, se nós tivermos assim o tempo. Vamos lá. O mandato espiritual é a ordem mais importante da criação, e o propósito da vida humana. Esse é o propósito da vida humana. Qual é? Glorificar a Deus e desfrutar dele eternamente. Este mandato, ou seja, o mandato espiritual, rege os demais mandatos, ele cobre os demais mandatos. É por causa desse mandato, de um relacionamento com Deus, é que nós vivemos. Deus criou a raça humana para se relacionar com ele, para conhecê-lo e cultuá-lo. Por isso nós vamos ver o dia sétimo, o dia de descanso. Deus estabeleceu e santificou um dia. Através deste dia eu regulo toda a minha vida. Entendem? Você não vai deixar que o trabalho influencie o dia do Senhor, mas por causa do dia do Senhor você vai determinar o dia que você vai trabalhar. Mas eu tenho problema porque eu preciso trabalhar no domingo. Sim, pode ser uma exceção, mas isso não pode ser uma regra. O crente que trabalha no dia do Senhor e faz isso uma regra fechada, ele está quebrando princípios. E nós vamos ver isso. Pode ser lá que meu patrão chame um dia domingo para trabalhar, fazer um plantão, enfim. Mas isso não pode ser regra, isso tem que ser uma exceção. Ok? Vamos lá. Também
Deus deu a ordem de que estabeleceu esse mandato para expressar a imagem divina ao governar, desenvolver e desfrutar do mundo criado, que é o mandato cultural, além de multiplicar-se, estabelecer família e viver socialmente, que é o mandato social, ok? Tudo isso faz parte. Veja bem, o dia do Senhor, o dia de culto, é o momento máximo de encontro meu com Deus. Mas ele rege os outros dias da minha vida. Ele rege os dias, o relacionamento que eu tenho com Deus rege as outras esferas da minha vida, a maneira com que eu me relaciono com a família, com a sociedade e com o meu trabalho. Não é o inverso. Eu não posso deixar que o trabalho ou a sociedade influenciem ou determinem as regras para que eu adore o Senhor. Não. Não foi assim que Deus criou. Por isso ele diz que ele santificou um dia só. Qual é o dia? O dia de descanso, que é o dia de adoração. Ele não santificou especialmente os demais dias da criação. Perceberam isso? Nós vamos ver daqui a pouco, biblicamente. Então, mas tudo girava em torno de um eixo central na vida do homem, tanto no mandato cultural quanto no mandato social. O eixo central era obediência plena e irrestrita a Deus. Obediência a Deus, fomos criados para isso. Então, falando em mandato espiritual, há uma palavra que nós vamos relembrar agora, a palavra pacto. Pacto. A origem do mandato espiritual está relacionado com a palavra pacto. Nós temos um pacto com Deus, nós temos uma aliança com Deus. O Criador estabeleceu um pacto, aliança com a sua criatura mais sublime. Ele não estabeleceu nenhuma outra aliança especial com a criação, mas com o homem sim. Ele determinou regras para que o homem vivesse. Então pacto vem da palavra hebraica berit, que significa laço, vínculo, união, seria união. Tem uma definição aqui de pacto do Dr. Van Groningen. Ele diz o seguinte, presta atenção na definição dele. Deus iniciou, determinou os elementos e confirmou a sua aliança com a humanidade. Esta aliança é unilateral, ou seja, vem de Deus. A criação não, o homem criado não tem nada a ver, não criou, não participou desse contrato. Quem determinou foi Deus, de Deus para o homem. Continuando, embora seja feita com pessoas, duas partes, né? Todo contrato, toda aliança tem duas partes. A parte que é contratada e contratante, assim, por assim dizer, nos contratos de locação, por exemplo, né? E algumas coisas semelhantes. Mas sempre tem duas partes numa aliança, lógico, né? Embora seja feita com pessoas, elas são recipientes. O homem é um recipiente. Sabe o que é um recipiente? Ele só recebe. Ele não oferece nada, ele só recebe. Isso é recipiente. Nós somos apenas recipientes. Não determinamos nada para Deus. Além de recipientes, não contribuintes. Nós não contribuímos com essa aliança com nenhuma regra. Não se espera que elas, ou seja, as pessoas, ofereçam elementos à aliança. Elas são chamadas a aceitá-los conforme são oferecidos, a guardá-los conforme é requerido, e a receber os resultados que Deus, por juramento, assegura que não serão retidos, ok? Deus vai abençoar, desde que você permaneça na aliança que Ele determinou. Assim é a regra. Mandato espiritual no decálogo. Vejam que eu vou fazer um resumo aqui, estou aqui tentando extrair rápido os textos para a gente correr. Abram comigo Êxodo 20. Êxodo 20, ele vai fazer assim uma visão geral. Eu vou pegar uma parte do mandato espiritual no decálogo, a parte mais importante, ou a primeira, por assim dizer, tá? Eu não vou pegar todo ele, mas vamos lá. Em primeiro lugar, dentro do capítulo 20 de Êxodo, dos 10 mandamentos, você vê que Deus mostra que Ele é Deus. Ele já começa dizendo assim: eu sou o
Senhor. Versículo 2, ali no capítulo 20. Eu sou o Senhor, mas ele não diz só o Senhor, o teu Deus. Então, eu sou o Senhor da sua vida. Quem dita as regras sou eu. Eu sou o Senhor. Segunda parte. Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 3. Lá no versículo 3 ele diz isso. Ou seja, só eu sou o seu Senhor. Não há outro. E não busquem, porque não existe. Terceiro, ele diz: não farás para ti imagem de escultura, ou algo visível, palpável, que você possa colocar no seu coração para me substituir. Versículo 4. E não só a imagem literalmente dita, né, como a gente vê as imagens de santos, mas às vezes você coloca o trabalho no lugar, ou a família no lugar, ou pessoas no lugar de Deus. Isso é ídolo também. Se isso ocupa o seu lugar mais do que Deus na sua vida, ainda que sejam pessoas familiares, amadas, próximas, se ela ocupa o lugar de Deus no seu coração, é um ídolo. E ele diz: não farás para ti esse tipo de coisa. Em quarto lugar, versículo 5, ele diz: não as adorarás, nem lhes darás culto. Isso ele fecha dizendo que então, em quinto e último lugar, versículo 8, ele diz: lembra-te do dia de sábado. Esse sábado aqui não quer dizer literalmente o dia de sábado como nós temos hoje no calendário. Ele quer dizer o dia de descanso, o sabá. O dia de sabá, o dia de descanso, que foi determinado no domingo. Hoje na nossa cultura é no domingo, é o dia santificado, para ele santificar. O que Deus está resumindo, ou ele está explicando melhor no decálogo? A reafirmação de Deus aqui nos 10 mandamentos é a ordem de obedecer, temer, amar e cultuar somente a Ele. Tudo isso resumido no decálogo que Deus está detalhando Gênesis 2, de 2 a 3. Vejam no final da criação, o texto exposto ali, Gênesis 2, de 2 a 3, Deus disse, Moisés escreveu: e havendo Deus terminado no 7º dia, no dia 7º, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Porque nele, no dia 7º, descansou de toda a obra como Criador, que como Criador fizera. Deus está dizendo assim: nesse dia, ninguém faz nada além de curtir a minha pessoa. Eu santifiquei e abençoei o dia 7º, o dia de culto, para vocês estarem comigo. Ele rege os outros dias e os outros compromissos que vocês têm. É o ápice da comunhão com Deus, onde em culto geral com o seu povo eu adoro a Deus. Ele rege a minha vida. Um dia especial. Para a gente resumir, eu tentei ver aqui uma forma mais rápida para a gente já resumir aplicando, estudar aplicando o mandato espiritual. Eu quero fazer um paralelo com vocês entre Gênesis 3, 16 a 19 e o versículo 24, com Salmos 127 e 128. Abram comigo primeiro Gênesis 3, lá no comecinho. Nós vamos ver os mandatos permanentes de Deus. Esses mandatos são permanentes de Deus, só que a gente vai ver alguma coisa diferente agora. O mandato continua, só que perdeu a sua força, ou a capacidade humana de obedecer. Vamos ver lá, Gênesis 3, 16 a 19 e 24. Esses mandatos, o mandato social e cultural, permanecem, eu escrevi ali, não é? Permanecem, mas foram corrompidos e dificultados pelo pecado e sem a presença de Deus. A vida humana, né, passa a ter tristezas, dificuldades e a morte. Ou seja, a ausência de Deus, sem Deus. Agora, sem Deus. Vamos lá.
Primeiro lugar, o que a gente extrai desse texto aí? Versículo 16, a primeira parte, diz que a procriação e os laços familiares seriam sofridos. 16, primeira parte, e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. Então, vejam que a procriação já ia ter uma dificuldade, mas era para continuar multiplicando-se. Era para continuar tendo filhos. Segundo lugar, o relacionamento marital seria dificultado, nesse mesmo versículo aí. O relacionamento entre marido e esposa. Diz assim: o teu desejo, falando para a mulher, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Sabe o que ele está dizendo aqui? Agora, você, mulher, vai querer mandar no seu marido, governar o seu marido. A originalidade de você ser uma esposa auxiliadora idônea se corrompeu. E o desejo da mulher agora é ser o cabeça do marido. Mas Deus diz: ainda assim, é Ele que te governará. Então vai ser difícil, vai ser muito complicado, por causa do pecado, por causa do pecado. Terceiro lugar, o ambiente, a terra seria amaldiçoado. 17, primeira parte. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. O ambiente agora já não era favorável. Então, esse ambiente foi amaldiçoado por Deus. Haveria dificuldade para viver nesse ambiente. Quarto lugar, o cultivo, o trabalho das mãos já seria enfadonho. O cultivo da terra seria enfadonho. 17 e 18, final de 17 diz: em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Você vai comer, você vai ter sustento, mas vai ser com muito sofrimento e vai ser cansativo e não mais prazeroso como era originalmente. E você vai ter que fazer isso, senão você morre, senão você fica sem comida. Quem não trabalhar, que também não coma, e não come mesmo. Em quinto, o prazer de comer o pão em família seria extinto, já não haveria mais prazer. 19 diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão. No suor do teu rosto, ele não está querendo dizer só por causa do trabalho que cansa, mas porque você já não vai ter mais prazer. Você vai desfrutar daquilo sem Deus. Você não vai desfrutar do teu trabalho. Vai ser suor em vez de alegria. Você não vai conseguir mais desfrutar disso, Adão, de maneira plena, não mais. Sexto lugar, a vida teria um fim, a chegada da morte. Então, final do versículo 19, ele diz: até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Você vai voltar para a terra, você vai morrer. E aí você vê o versículo 24, Deus está ausente, quando ele diz assim: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Não mais teria comunhão com Deus, o homem não teria mais comunhão com Deus. Deus está ausente. Comparando com o Salmo 127 e 128 agora, somente dentro de um relacionamento positivo com Deus, a vida passa a ter sentido novamente. Vejam o Salmo 127, começando pelo 127, abram lá comigo. Em primeiro lugar, você vai ver a edificação, a proteção e o suprimento da família, o sustento da família, sem a intervenção de Deus, é vaidade e inutilidade. 127, 1 e 2, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Aqui não estamos pregando a vagabundice. Nós estamos pregando o equilíbrio centrado em Deus, não no trabalho. Essa é a regra. E quem determina? Deus. Deus abençoa. Então a edificação, a proteção e o suprimento da família vem de Deus. Sem isso o homem não terá gozo nisso tudo. Segundo lugar, no Senhor, constituir família e ter filhos é bênção. Versículos 3 a 5 diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Não será envergonhado. Aqui ele está dizendo que os filhos são bênçãos do Senhor, herança do Senhor. E isso é mais importante do que qualquer outra coisa para o casal. Ele está mostrando ali a importância de que o homem seja abençoado. O que adianta você se casar e juntar todo um salário junto com o da tua esposa, mas você não ter filhos? A herança não é o dinheiro, a herança não são os bens, a herança de Deus são os filhos. Como eu disse na aula passada, existem algumas exceções. Ouça a aula e você vai entender por quê. Em terceiro lugar, no Senhor o trabalho é prazeroso e suficiente. 128 agora, 1 e 2 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Veja que o Senhor entra aqui agora, não é? Que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Qual é o resultado? Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. O seu trabalho irá bem. Ele não está mostrando aqui que você vai ficar rico, mas você vai ter o suficiente. Você vai ter prazer naquilo. Você pode ganhar 1 milhão por mês, mas sem Deus, aquilo não te dá prazer. Você pode ganhar R$500 por mês, equilibrando-se com dificuldade, eu sei, você não vai conseguir pagar as contas muito direito, enfim, vai ter dificuldade, mas aquilo vai virar um prazer. O prazer não vem do dinheiro, o prazer vem do relacionamento que você tem com Deus. O prazer não vem do trabalho, vem do relacionamento que você tem com Deus. Em quarto lugar, no Senhor, os relacionamentos familiares e sociais voltam a ter sentido. Versículos 3 e 4. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele está dizendo assim: você quer saber o que é bênção? Bênção não é dinheiro, não. Bênção não são riquezas e bens. Bênção é você ter um trabalho que seja suficiente e você tenha prazer. Você tenha uma família que te dê prazer e um relacionamento conjugal prazeroso. Filhos que te dão prazer. Isso é bênção. Bênção não é juntar coisas nesse mundo, mas é ter uma família e filhos e ter um trabalho que seja suficiente. E você gozar disso porque você está no Senhor. No Senhor. Em quinto lugar, o relacionamento com Deus e com o seu povo, com a igreja, traz paz, sentido existencial e expectativa de prosperidade eterna. Vejam os versículos 5 e 6. O Senhor te abençoe desde Sião. Sião está falando aqui do lugar de adoração. Sião é onde estava a igreja naquele tempo. Sião era o lugar onde estava o templo, o tabernáculo, né? O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Jerusalém simbolizando o povo de Deus, o povo eleito, Israel. Jerusalém, a igreja. Durante os dias da tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Ele está dizendo assim: você vai ter longevidade, mas não é uma longevidade à toa. Porque tem muita gente que vive bastante, mas é vazio, não tem nada, não tem alegria, não tem prazer. Por quê? Viveu bastante, mas não tem Deus, não tem uma família no Senhor, não está abençoado, não tem relacionamento com Deus. O que adianta ter muito dinheiro e ter uma vida longa sem Deus? É melhor morrer mais cedo. Tem gente que chega no fim da vida, 90, quase 100 anos, e diz assim: por que eu vivi até agora? Às vezes a pessoa nem fala,
mas o seu coração está vazio, sem Deus. Longevidade para quê? Sem Deus. Qual a expectativa futura? Nenhuma. Agora, chegamos ao fim desse slide, diz então, nestes salmos aí, o 127 e o 128, vemos o alvo. Nós temos aqui um alvo. Só uma observação nesses dois salmos. Vocês perceberam? Qual é o alvo de Deus? É o macho, o homem, o cabeça. Ele diz que é o homem que é abençoado, é o homem que deve estabelecer as regras dentro da sua casa, buscando a Deus como seu cabeça. Ele não está escrevendo esse salmo para as mulheres, para as esposas, embora elas continuem sendo auxiliadoras idôneas, devem. Mas o homem, o salmista está escrevendo para o homem. O que é que significa isso? Significa que é o homem que tem a responsabilidade de suprir, de guardar, de governar, de dar direção e de trazer a sua família para Deus. É ele que vai determinar: eu vou para a igreja hoje, eu vou buscar a Deus hoje. Eu não posso esperar a vontadinha da minha esposa. É verdade, ela ajuda, ela é auxiliadora, deveria até fazer isso nos dias que eu estou desanimado, não é? Mas é o homem que Deus, não é o Newton, Deus ordena que guie a sua família. Você não vai com isso salvar a sociedade, mas você vai salvar a sua família. Você vai salvar dentro das quatro paredes da tua casa, você vai salvar a sua esposa e seus filhos. Você vai ser luz no meio das trevas, embora pequenininha, uma pequena célula, como nós vimos, a família, mas ela vai expressar a glória de Deus dentro da sua casa. É para isso que nós somos chamados. E nós, homens, somos convocados para isso. Para isso. E o sentido da vida começa com um relacionamento com Deus. Vocês perceberam aqui, não é? Todo salmo mostra que somente em Deus há sentido na vida. É um mandato espiritual. Se vocês fizerem isso, o que eu ordeno nas minhas regras, vocês serão abençoados e vocês serão como o teu Deus, como o seu Deus. Eu serei contigo. Vocês terão comunhão comigo. As dificuldades terão depois da queda, mas eu estarei convosco. Eu serei o prazer de vocês, e eu os ajudarei até mesmo a cumprir as minhas próprias ordens. É isso que ele quer dizer. Vamos concluir. O que nós tiramos do mandato espiritual? Em primeiro lugar, nós tiramos desses textos que o mandato espiritual rege de forma absoluta a todos os demais mandatos criacionais. Todos os relacionamentos que nós temos na vida, incluídos naqueles mandatos que nós já falamos, ou nós sempre estamos incluídos em 3 mandatos. Não há nenhuma esfera da vida humana que eu não esteja dentro de um desses 3 mandatos, ou dos 3 mandatos: social, espiritual e cultural. E Deus é o mandato espiritual que rege a vida humana. E eu já disse isso, não só os eleitos, não só os cristãos, não só do povo de Deus, mas também dos ímpios. Eles não sabem, mas eles estão em um relacionamento com Deus. De que forma? Negativa. Eles estão relacionando-se com Deus de forma rebelde, de forma inversa, agressiva, tendo Deus como inimigo. Só há 2 espécies de ser humano na Terra: aquele que se relaciona com Deus de forma correta e se submete a Ele, são os crentes. Aqueles que não se submetem a Ele e estão em rebelião contra Ele, e Deus vai tratar com eles no final. Só existem essas 2 categorias de pessoas. Não existe nenhuma outra categoria, nenhum ponto neutro, não existe. Então, cumprir o mandato social e o cultural significa obediência e culto a Deus. Quando eu trabalho de forma honesta, quando me relaciono com o governo de forma honesta, quando eu
pago as minhas contas de forma correta, quando eu supro a minha família como cabeça, quando as mulheres se submetem aos seus maridos como seu cabeça. Elas foram chamadas para isso. Não foram chamadas para serem grandes empresárias ou pessoas de sucesso. Pode acontecer isso? Pode. Agora, o mais importante para elas é ser esposa, mãe e dona de casa. Se elas não cumprirem esse mandato, elas estão quebrando uma ordem de Deus. Pode trabalhar fora? Deve quando a família precisa. Estou falando para a mulher. Mas sem quebrar os mandatos anteriores. Sem quebrar. Então, isso é culto a Deus. Eu não vou para o 7º dia, eu não vou para o dia de adoração, e lá eu adoro, e depois nos outros dias da semana eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, e as regras são minhas. Não. As regras continuam sendo de Deus. Eu tenho uma vida de adoração. Segundo lugar, a razão da existência humana é cultuar a Deus em todas as esferas da vida, mais ou menos o que eu já disse, em todas as esferas da vida. Eu adoro a Deus quando eu trato bem a minha esposa adora a Deus quando ela é uma esposa submissa, quando nós adoramos a Deus quando nós nos comprometemos em criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Eu adoro a Deus quando eu tenho um relacionamento normal dentro da igreja com os meus irmãos. Eu adoro a Deus quando eu trabalho de forma digna, de forma honesta e de forma justa. E assim eu também estou glorificando a Deus com a minha vocação, não é? Qualquer coisa que eu faço na vida, de forma honesta e justa e santa, eu estou glorificando a Deus. Não é? Então, eu adoro, é uma vida de adoração. Vejam, todas as esferas da vida, então, é uma forma de adoração, de culto a Deus. Deus é o princípio orientador e realizador da vida. Sem Ele, sem Deus, a existência humana é sem forma e vazia. E seu fim é indizivelmente terrível. Não há satisfação em lazer sem Deus. Não há satisfação em qualquer coisa que eu goste sem Deus. Não há. Deus é o centro da satisfação. Vejam que Ele é tão gracioso, tão amoroso, que Ele reparte a sua glória conosco, a sua alegria conosco, para que nós nele tenhamos prazer. Porque Ele deu as coisas deste mundo como um complemento, mas elas não serão satisfação plena para mim. Nem família, nem trabalho, nem lazer, nem qualquer outra coisa na vida, a não ser que eu me relacione com Deus. Deus enche o vazio do meu coração, que só cabe Ele e nenhuma outra coisa mais. Então Ele é o princípio orientador. Nós somos teorreferentes. É Deus que dá referência da minha vida. Não é o meu trabalho que determina a minha vida. Não é o meu estudo que determina a minha vida. Não é a minha família que determina a minha vida. É Deus. Deus é o centro. Então, como aplicação, a vida de culto a Deus, que é a máxima, né, ou o propósito maior da existência humana, só pode ser praticada com entendimento correto da vontade de Deus. A Bíblia é clara. Por que você erra? Nós erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Você erra porque você não quer conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós temos as nossas referências, né? Nós criamos os nossos conceitos e mandatos. Eu tenho as minhas regras. Se Deus se adaptar às minhas regras, muito bem. Ele bem está. Não, Ele é a referência. Deus, nós precisamos ter esse entendimento, conhecimento. Por isso é importante nós conhecermos esses 3 mandatos. E toda a Bíblia, é lógico, porque tudo está lá. A Bíblia toda relata os 3 mandatos. Orienta como um crente deve viver dentro desses 3 mandatos. Então, não podemos agradá-lo segundo o que achamos que agrada a Deus, mas obedecendo a sua vontade.
Eu posso fazer, vamos fazer o seguinte, eu vou criar um novo tipo de culto agora, totalmente antibíblico, né? Mas eu estou fazendo com boa vontade. Eu estou fazendo de coração para Deus. Não é culto. O culto está contido nas Escrituras. Como Deus quer que o adore? Nós vamos descobrir. E a vida de adoração é essa. Não é só vir aqui no domingo e prestar um culto, entre aspas, mas é viver uma vida de adoração. E então você vem no ápice, né, no domingo, no dia do Senhor, e aqui você adora com todo o povo de Deus. E curte o Senhor com tudo que você tem o seu direito. Não é? É uma vida de adoração. Portanto, irmãos, leiam comigo agora esses 2 últimos versículos, que eu creio que pode enxertar um pouco mais de clareza no que eu falei. Romanos 12, 1 e 2. Vamos ler ali todos juntos, por favor. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 1 e 2 eu li na NVI para nós. Ok? Irmãos, é uma regrinha tão básica, uma expressãozinha tão simples, né? Esse triângulo aqui, não é? Que a gente sempre viu desde o início da nossa conversão, né? Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, trabalho em terceiro lugar. Inverter isso aqui é trazer insatisfação para o seu coração e morte para a sua casa. Morte na panela. Inverter isso aqui é quebrar o princípio de Deus. Inverter isso aqui é deixar de gozar um relacionamento correto com Deus. Exceções existem? Sim, como exceção. A regra, quem diz, é Deus. Esta é a regra de Deus. Deus em primeiro lugar, a família em segundo e o trabalho em terceiro. E não deixar nenhuma outra coisa, secundária ou terciária, governar a sua vida no lugar de Deus. É Deus quem dita as regras. E assim fechamos. Eu quero dizer um pequeno testemunho para os meus irmãos. Nós, quando aprendemos essas verdades, a gente procurou obedecer ao máximo possível, eu e a Val. Nós tivemos que determinar algumas coisas dentro do comércio que eu tinha. Tive que fechar as portas em algum horário anormal, por assim dizer. Padaria não fechava as portas naquele horário, era o horário de ganhar dinheiro. E eu tive um bombardeio de pessoas dizendo: você vai perder dinheiro, você vai ficar na ruína, você vai ter problemas. E sabe o que aconteceu? Eu tive problemas. Tive muitos problemas financeiros. Eu tive muitos prejuízos financeiros, muitas perdas. Mas eu quero dizer para os irmãos, não por mim, mas pela graça de Deus, eu tive inúmeros ganhos espirituais. Eu tive inúmeros... adquiri inúmeras riquezas espirituais. Eu posso não ter hoje o que eu queria ter, mas hoje Deus mudou meu coração para mostrar que aquilo que eu não dava valor, hoje eu tenho e eu dou valor. Ter uma família no Senhor não tem preço. Não tem preço. Irmão, um testemunho de um cara que errou muito, mas pela graça de Deus ele me colocou no caminho. Eu posso dizer isso para vocês, para a glória do Senhor. Vale a pena. Quebre os laços do teu trabalho, se for necessário. Eu não estou dizendo agora para você pedir as contas, não é isso. Preste atenção no que eu estou falando para não pensar errado. Eu estou querendo dizer apenas que coloque o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu estou provando isso. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas coisas maravilhosas demais Deus me deu. Sobremaneira maravilhosas em relação ao que eu gostaria de ter, né? Acho que vamos orar ao Senhor.
Vamos agradecer a Deus. Se tiver mais algum complemento, eu não sei mais, acho que não tem mais horário, né? Vamos fazer uma oração. Ó Deus, nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem ditado as regras da vida que podemos ter com o Senhor, para que sejamos abençoados. Mas Tu sabes também da nossa limitação e que nós não podemos nada sem Ti, Senhor. Tu sabes que sem a Tua intervenção, sem o Teu Espírito em nós, e sem mantermos um relacionamento de intimidade contigo, nós não conseguimos vencer as barreiras da carne, a minha preguiça espiritual, a minha preguiça de viver nesse mundo de forma positiva, segundo os teus mandatos. Mas o teu Espírito que nos dá forças para isso. E agradecemos porque o Senhor tem esclarecido isso dentro de nós, mesmo que isso seja dolorido de ouvir. Obrigado porque isso nos salva. Obrigado porque isso salva as nossas famílias e faz com que essa igreja se mantenha com raízes firmes no Senhor. Ó Deus, é isso que eu peço por cada uma das famílias dos meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, com esse discernimento e com coragem de podermos determinar a nossa vida segundo os Teus mandatos, segundo as Tuas regras e segundo a Tua palavra. Assim te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai.